Acidentes por animais peçonhentos, parte 1. Acidentes por cobra. O envenenamento causado pela inoculação de toxinas através das presas das serpentes pode determinar alterações tanto no local da picada quanto alterações sistêmicas. Uma característica das serpentes peçonhentas é a presença da fosseta loreal e dentes inoculadores situados na porção anterior do maxilar. A fosseta loreal é o orifício situado entre a boca e a narina da cobra. No Brasil, a fauna ofídica de interesse médico é representada por 4 gêneros: Botropos, Crotalus, Lachesis e Micrurus. Gênero Botropos. São conhecidas por jararaca. Habitam principalmente zonas rurais e periféricas das grandes cidades, preferindo ambientes úmidos como matas e áreas cultivadas e locais onde haja facilidade de acesso para alimento, principalmente onde proliferam roedores. Tem hábitos predominantemente noturnos e crepusculares. Correspondem ao acidente ofídico de maior importância epidemiológica do país, responsável por cerca de 90% dos casos de envenenamento. Manifestações locais. Então a gente pode encontrar um edema intenso, dor e equimose na região da picada, com progressão para o membro acometido, podendo a gente encontrar também adenomegalia regional. As bolhas podem surgir e dar origem à necrose cutânea. A principal complicação local é a síndrome compartimental, abscesso e necrose. Já nas manifestações sistêmicas, a gente vai encontrar sangramentos de pele e mucosa, podendo ocorrer hematúria, hematêmese e hemorragia e colocar o paciente em risco. A principal complicação é a hipotensão, hipovolemia e insuficiência renal aguda. É importante a gente solicitar de exames de laboratorial o tempo de protrombina, hemograma, EQU e os antígenos botrópicos pelo método ELISA também podem ser encontrados. O tratamento consiste na administração do soro antibotrópico por via intravenosa e, na falta deste, a gente pode utilizar associações do soro antibotrópico crotálico ou antibotrópico laquético. Gênero Crotalus. Popularmente elas são conhecidas por cascavel. São encontradas em campos abertos, áreas secas, arenosas e pedregosas, raramente encontradas na faixa litorânea. Não costumam atacar o homem e elas apresentam um ruído de guizo ou chocalho. São responsáveis por cerca de 7,7% dos acidentes ofídicos registrados no Brasil, mas elas apresentam um maior coeficiente de letalidade, devido à frequência com que podem evoluir para a insuficiência renal aguda. São 3 as principais ações do veneno crotálico: ação neurotóxica produzida pela crotaxina, principal responsável pelo bloqueio neuromuscular do qual decorrem as paralisias motoras apresentadas pelo paciente; ação miotóxica decorrente da rabdomiólise e ação coagulante, responsável pelo aumento do consumo do fibrinogênio. Em relação a manifestações locais, a gente pode encontrar ausência de dor ou em pequena intensidade, a parestesia local ou regional que pode persistir por um tempo variável. As principais alterações sistêmicas são mal-estar, prostração, sudorese, náusea, vômitos, sonolência ou inquietação e secura da boca. As manifestações neurológicas surgem já nas primeiras horas após a picada e elas se caracterizam por face miastênica, evidenciada por ptose palpebral, uni ou bilateral, flacidez da musculatura da face, alteração do diâmetro pupilar, oftalmoplegia, podendo ocorrer visão turva e também visão dupla. As alterações musculares são decorrentes da rabdomiólise e a gente pode encontrar mioglobinuria. Os principais distúrbios da coagulação são o sangramento de gengiva e o aumento do TP. No acidente por Crotalus, então a gente pode encontrar nos exames de laboratório aumento da CPK decorrente da rabdomiólise já nas primeiras 24 horas. O LDH ele tem elevação gradual, servindo também para diagnóstico tardio do envenenamento crotálico. O aumento da TGO e da TGP também pode ser encontrado. Na fase oligúrica da insuficiência renal aguda, a gente observa a elevação da ureia, da creatinina, do ácido úrico, fósforo, potássio e diminuição do cálcio. O TP pode se encontrar prolongado. O hemograma pode evidenciar leucocitose com neutrofilia e desvio à esquerda.
O sedimento urinário geralmente é normal quando não se tem a presença de insuficiência renal aguda. O tratamento consiste na administração do soro anticotrálico EV. A hidratação adequada é de fundamental importância na prevenção da insuficiência renal aguda e será satisfatória se o paciente mantiver um fluxo urinário de 1 ml a 2 ml por quilo-hora na criança e de 30 a 40 ml hora no adulto. A diurese ela pode ser mantida com manitol ou com diurético de alça furosemida e manter o pH urinário acima de 6,5. Nas medidas de tratamento, então, a gente vai ter a administração do soro anticrotálico EV. A hidratação ela tem que ser satisfatória e ela é de fundamental importância para a prevenção da insuficiência renal aguda e ela é administrada na dose de 1 ml a 2 ml por quilo na criança e de 30 a 40 ml hora no adulto. A diurese ela pode também ser mantida com manitol ou administração do diurético furosemida e é importante a gente tentar manter o pH acima de 6,5. Gênero Lachesis, são conhecidas por surucucu. É a maior das serpentes peçonhentas das Américas, podendo atingir 3,5 metros. Os acidentes são raros porque elas são encontradas em áreas onde há florestas densas. São acidentes classificados de moderado a grave, pois geralmente são serpentes grandes que injetam uma quantidade significativa de veneno. As ações do veneno são proteolítica, coagulante, neurotóxica e hemorrágica. Manifestações locais. Então a gente vai encontrar dor e edema que podem progredir para todo o membro. De alterações sistêmicas a gente pode encontrar hipotensão arterial, tonturas, escurecimento da visão, bradicardia, cólicas abdominais e diarreia. As principais complicações encontradas no acidente pela surucucu são a síndrome compartimental, necrose, infecção secundária da lesão, abscesso e déficit funcional. De exames de laboratório é importante a gente solicitar o tempo de protombina e o diagnóstico diferencial ele deve ser feito com acidente por blotrópicos. A manifestação de síndrome vagal, caracterizada por náusea, vômito, diarreia, bradicardia, hipotensão arterial e choque, pode auxiliar na diferenciação entre os dois tipos de acidente. O tratamento ele vai depender da gravidade das manifestações. Geralmente a gente vai usar 10 a 20 ampolas de soro antilaquético ou soro antibotrópico laquético, se ele não estiver presente. Gênero Micrurus. São conhecidos popularmente por coral verdadeiro. Apresentam anéis vermelhos, pretos e brancos em qualquer tipo de combinação. Esse tipo de serpente ela não apresenta a fosseta loreal. Correspondem a 0,4% dos acidentes por serpentes peçonhentas. Podem evoluir para a insuficiência respiratória aguda, que é a principal causa de óbito nesse tipo de envenenamento. A neurotoxina de ação pró-sináptica compete com a acetilcolina pelos receptores colinérgicos da junção neuromuscular, atuando dessa forma de modo semelhante ao curário. E a neurotoxina também atua na ação pré-sináptica, que bloqueia a liberação da acetilcolina, impedindo os impulsos nervosos e a divulgação do potencial de ação. Manifestações locais. A dor geralmente é discreta, podendo acontecer parestesia com tendência à progressão proximal. De manifestações sistêmicas, inicialmente o paciente pode apresentar vômitos e posteriormente pode surgir um quadro de fraqueza muscular progressiva. A paralisia flácida da musculatura respiratória compromete a ventilação, podendo haver evolução para a insuficiência respiratória aguda e apneia. Todos os casos de acidente por coral com manifestações clínicas devem ser considerados como potencialmente graves. O soro antilapídico deve ser administrado na dose de 10 ampolas por via intravenosa.